em João, Evangelho de João, capítulo 4. Daqui a pouco eu falo o versículo, tá bom? Primeiro vocês acham aí o Evangelho de João e o capítulo 4. Amém? Glorificado e exaltado é sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que toda a honra, toda a glória seja para Ele, e a nossa vida seja para Ele, o nosso querer que venha dEle, amém? É estreito, né, no nosso dia a dia, satisfazer, lutar contra a nossa carne, né? Nossa carne é o nosso inimigo, amém? Sabe que o bichinho ruim, que tem um nome que eu não vou falar, ele pode dar sugestões para nós. Isso ele pode, né? E cabe a nós aceitar as sugestões ou não. Primeiro ele vai na mente, coloca pensamentos contra pessoas, sendo que a nossa luta não é contra as pessoas, né? Então, às vezes, nós precisamos de ter paciência com as pessoas, nós precisamos suportar uns aos outros, né? Existem algumas pessoas que passam lá no meu local de trabalho, né? E algumas pessoas em volta não entendem por que eu tenho tanta paciência, por que eu abraço, porque eu sei que o que não é o que está neles. Aliás, não é eles, sim o que está neles. Cabe a mim amar. O que cabe a você é amar, né? Porque a palavra de Deus, ela fala que Deus é amor, né? E a palavra de Deus também fala como nós poderemos dizer que amamos a Deus se não amamos a pessoa que está próxima de nós, a qual estamos vendo. Porque Deus a gente não vê, sentimos. Mas as pessoas que estão ao nosso redor, nós vemos. E como nós podemos dizer que amamos a Deus se não conseguimos nem amar as pessoas mais próximas de nós? As pessoas ao qual não vêm por acaso em nossas vidas. Sabia que as pessoas não vêm por acaso em nossas vidas? Então, às vezes, Deus coloca pessoas mesmo em nossas vidas difíceis de a gente suportar. Mas nós precisamos suportar uns aos outros. Uma vez eu vi uma pregação há muito tempo. Como não teria sido dentro da arca de Noé? Durante aquele tempo todo. As pessoas ali, né? Aquela família ali dentro, né? Passando por tantas lutas, dificuldades ali, tiveram que ter uma fé aguçada e tiveram que estar em harmonia. E é muito bom a gente viver em harmonia em todos os lugares. Porque a palavra de Deus diz, né? Seguir a paz com todos, senão ninguém verá a Deus. Então, é muito fácil a gente fazer a vontade da nossa carne e discutir e fazer questão de tantas coisas. Mas quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós deixamos todas essas coisas de lado. E Jesus, tão simples, ele falava assim, para a gente, quando o inimigo pedir para a gente caminhar 1 milha, para a gente caminhar 2. Quem sabe no caminho você não fica amigo dele. E Jesus também falou para quando a gente estiver passando por uma situação difícil com alguém, para a gente até dar a outra face. Para quê? Isso quer dizer para não fazer questão. E ele fala também para não dar só a capa, mas dar também a túnica. E a gente vai aprendendo essas coisas com Jesus, e nós sabemos essas coisas o tempo todo, mas a gente esquece no nosso dia a dia. A gente esquece até às vezes dentro da nossa casa, dentro do nosso local de trabalho. A gente esquece dentro da própria igreja. Então o que Deus quer, que nós vivamos em harmonia em todos os lugares que nós andarmos. Que nós possamos ter pensamentos bons e não ter julgamentos das pessoas, porque todas as pessoas que nos cercam também têm dificuldade. Né, irmão Alfonso já falou aqui hoje, as pessoas têm dificuldade. As pessoas lutam e muitas das vezes nós vemos um defeito em alguma pessoa
E a gente não sabe o tanto que essa pessoa, ela clama a Deus para que Deus venha operar nela e essas coisas saiam da vida dela. E nós não colaboramos com nada em julgando essas pessoas. Amém? Então, nós temos que ter as características de Cristo em nós. E uma das maiores características de Cristo é o amor, porque Deus é amor. Amém? Isso eu não ia nem falar, mas Deus foi me tocando, né? Ó, tem alguns recados aqui, ó. Primeiro está escrito assim, ó. Paz do Senhor. Amém? Favor avisar a igreja assim. Então eu estou aqui só para avisar, tá bom? Eu não pedi para estar aqui, não, viu? Foi uma ordem que eu recebi. Aí diz assim, ó. O pastor Alcides, como já falei aqui, ele está na igreja de São José dos Campos, lá, então tem algumas situações ali, mas acima de tudo ele está ali ministrando a ceia, viu? O pastor Edson está na apresentação do filho João, tá bom? E no próximo dia 7/12, quinta-feira, às 19 horas, que são 7 horas da noite, culto da Bíblia na Câmara Municipal, amém? A qual Jesus Cristo será homenageado e o irmão Augustinho, ele vai representar a nossa igreja. É isso, tá bom? Não era bem isso que estava escrito, mas foi eu que coloquei assim, porque assim é o certo. Amém? E eu pretendo estar lá na quinta-feira, irmão Augustinho, porque lá no curso que nós fazemos lá, vai ter um negocinho que eu não vou estar lá. Então eu vou nesse culto, amém? Glória a Deus. Tudo bem, Augustinho? A gente se vê lá. E vamos que vamos, viu, Augustinho? A gente pode até bater um papo antes lá. Glória a Deus. Próximo sábado, dia 9/12, às 20 horas, às 8 horas, o pastor Alcides convoca todos os obreiros, homens, e todos os varões, ou seja, todos os homens adultos, para uma reunião. Amém? Se você tiver 7 anos de idade e for adulto o suficiente, você pode vir. E se você tiver 50 anos e não for adulto, você não precisa de vir. Acho que é isso, né? Porque é só os adultos. Para uma reunião de oração e instrução. Para um breve ensaio para o culto dos homens da casa. Oh, glória a Deus! Os homens vão entrar em ação. Próximo domingo, culto dos varões, dia 10/12. Próximo domingo, dia dos varões. Amém? No outro domingo, 17/12, o pastor Alcides está pedindo para que os jovens façam um culto breve, devido à apresentação do Natal. Amém? Com um tema muito importante. E o que aqui? Ah, é verdade. Tá meio esquisitinho que ele deu uma rasurada. O peregrino, amém? E na sequência teremos uma mesa da confraternização, tá bom? Então é como fazemos todos os anos. Quem lembra como nós fazemos todos os anos? Os homens trazem refrigerante, amém? Não é? Mais ou menos assim. Alguém traz uma melancia, outro traz um melão, tá? Vamos pensar em coisas saudáveis também, né? Tá bom? E as mulheres trazem os bolos e os salgadinhos, amém? Para que nós possamos fazer uma confraternização sem gulodice, apenas uma confraternizaçãozinha, amém? Que a gente vai estar todo mundo junto aí, tá bom? Glória a Deus por isso ou não? Então tá bom. Qual o livro que eu pedi para abrir mesmo? Foi lá em João capítulo 4, por acaso? Isso. E o versículo, deixa eu ver onde eu vou pegar aqui. Eu vou pegar logo no 1, tá bom? Glória a Deus. Senhor Deus, querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos em teu nome, mas nesse nome maravilhoso de Jesus Cristo, ó Deus. Como é importante, ó Deus, estarmos aqui reunidos, ó Deus, num só corpo, aonde, Pai, tu és a cabeça. E eu te clamo, eu te peço, ó Deus, que não seja eu, mas sim, ó Deus, o teu Espírito Santo, Senhor Deus, me usando, Senhor Deus, a minha boca,
usando, ó Deus, a minha mente, o meu coração, os meus gestos, ó Deus, tudo eu entrego a Ti, Senhor Deus. Apenas um vaso, Senhor Deus, em Tuas mãos. Pai querido, eu te peço que o Senhor possa abençoar a igreja, a qual eu faço parte, ó Deus, com a Tua palavra, Senhor Deus, com a Tua, Senhor Deus, com as Tuas instruções e com os Teus ensinamentos, ó Deus. Ó Deus, eu te clamo, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, esteja conosco, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Amém. Então vamos lá. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, né? Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria, né? Ele estava indo para a cidade de Galiléia, e ali no caminho tinha uma cidadezinha, que era a cidade de Samaria, aonde residia os samaritanos. Os samaritanos, eles eram também da linhagem hebraica, sim, e era um povo que foi dividido ali, quando a nação de Israel, ela foi dividida. E, se eu não me engano, 2 ou 3 tribos, elas ficaram divididas ali e passaram a ser os samaritanos. E os samaritanos, eles, aliás, os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Amém? Os judeus, eles se achavam superior aos samaritanos. Os judeus, eles se achavam mais entendidos do que os samaritanos, digamos assim. E porque ali, na média mais ou menos de 600 anos atrás, quando teve essa divisão, o povo samaritano se corrompeu muito. Vocês estão entendendo, igreja? Eles se corromperam muito e passaram a adorar outros deuses. E fizeram misturas, a qual não era a obediência da palavra. Então isso daí marcou bem, e que tipo, afasta-se de nós. E aí, aconteceu de Jesus estar passando por essa cidade, e aconteceu um fato aqui, isso não é uma história com I, né? Mas é uma história com H. Amém? É um fato realmente acontecido. E aconteceu assim. Era necessário ele passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali tinha os poços que era de Jacó, que lá no velho, lá diz que esses poços foram entulhados e tal. Isso aí já é outra história. Mas são esses poços aí. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. A hora, se vocês possam saber, é diferente as horas judaicas das nossas horas. Eles contam pelo nascer do sol. A sexta é mais ou menos, pode dizer que é meio-dia. Imagina o sol do meio-dia, o sol mais escaldante que possa haver ali, né? Dizem que ali o sol é na base de 40 graus, sensação de 45, 50 graus. Então era uma situação difícil. Era uma situação de muita sede. E por isso que a Bíblia agora vai nos mostrar uma revelação aqui. Eu creio assim, você crê assim? Então ali estava aquela fonte, e era a hora sexta, e agora o versículo 7 diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Jesus puxa um assunto. Jesus vai trocar uma ideia. Irmãos,
Sabe o que significa isso daqui? Significa que Jesus é amor mesmo. E significa também que Jesus não faz acepção de pessoas. Porque Jesus estava na linhagem judaica. E os judeus nem mesmo pronunciavam a palavra a um samaritano. A coisa era feia, tinha uma rivalidade grande. Eles tiravam. Sabe o que é tirar a pessoa? Sabe quando falam, pô, você está me tirando? É realmente isso. Eles não tinham nenhum respeito, eles não tinham nada a ver com os samaritanos. Eles não davam nem bom dia. Você pode imaginar isso? Eles não tinham relacionamento nenhum. Realmente, o samaritano, ele era de má fama mesmo. Então, aconteceu que Jesus vai no seu ato de amor e ele ali constrói ali um papo. Ele dá ele pede água a uma mulher samaritana. Aí, então, acontece assim, o 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, tudo estava acontecendo debaixo da vontade de Deus. Deus estava ali, o próprio Jesus, em forma de Deus ali, Jesus Cristo, né? Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, não é? Então, não tem comunicação, não tem diálogo, não tem nada. E ela já estranha, por quê? Você se comunica comigo, por que você pede água? Por que você está começando com esse assunto assim? E Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus, pois a mulher isso mesmo. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu não lhe pedirias, ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar a água do poço, e é fundo. Onde, pois, tens a água viva? A mulher estava com um pensamento ali material. Jesus já estava entrando, como sempre, numa extremidade espiritual, num campo espiritual, a qual ia na profundidade do ser daquela mulher. E é como Jesus faz no meio da igreja nesta noite. É como Jesus faz quando sempre ele traz uma palavra. E Jesus, ele vai no profundo dessa mulher, porque nada disso estava acontecendo por acaso, e as coisas, muitas das vezes, os nossos encontros com as pessoas, nós aqui vivendo todos juntos aqui, também não é por acaso. A sua família não é por acaso. Deus me deu os meus filhos, não é por acaso, já estava tudo planejado. Esse encontro com essa mulher estava planejado. As coisas estavam acontecendo, tudo, e como as coisas acontecem em nossas vidas, é tudo da vontade, tudo debaixo da vontade de Deus. A nossa parte é confiar. A nossa parte é dar a nossa vida para Jesus e confiar que Jesus está no controle. Jesus está no controle das coisas no seu local de trabalho. Você crê assim, você pode dar uma glória a Deus? Jesus está no controle da sua família. Jesus sabe de todas as coisas. A nossa parte, muitas das vezes, é orar a Deus, confiar que Deus está trabalhando. Quando você tiver uma dificuldade lá no seu trabalho, não fique fazendo questão, não fique discutindo, entregue a capa, entregue a túnica, como já foi falado aqui, e permaneça em oração. A palavra de Deus nos ensina para a gente não andar ansioso com coisa alguma, e sim entregar todas as coisas a Deus. Quando nós entregamos essas situações que nos perturbam na presença de Deus, Deus opera em nossas vidas. E a situação dessa mulher aqui, nós vamos ver mais para frente, que não era nada boa. És tu maior do que o nosso pai Jacó, 12, que nos deu o poço
bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Estava abrindo os olhos da mulher. Tipo, ó, não estou falando dessa água, bem. Não estou falando dessa água, não. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Já entrou no tema de salvação. O mais interessante e o mais eficaz nas coisas de Jesus é que o interessante e o eficaz de Jesus é nas nossas almas. Ele está interessado na salvação da sua alma. O que ele quer é que você não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. O que ele quer é que as coisas desse mundo não tire o seu foco, não tire o seu objetivo, que um dia foi te dado. Porque quando você tomou uma atitude e falou: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor Deus. O Senhor é meu único e suficiente Salvador da minha vida. Então, o Senhor é o único e suficiente Salvador da sua vida. Você não precisa de mais nada. E essa mulher aqui, nós vamos ver que ela estava tentando se preencher e não se preenchia nunca. E isso é o que acontece com o coração do ser humano. Fala misericórdia, pode falar. Isso é o que acontece no coração do ser humano. Mas essas coisas, quando estão ainda acontecendo, presta atenção aqui, que é muito sério agora, onde Deus vai começar a entrar. Isso enquanto está acontecendo no mundo secular lá fora, nas coisas lá de fora, é uma coisa. Agora, eu não estou falando aqui dessa placa, Ministério Evangélico, Sermão da Montanha, não. Eu estou falando da Igreja de Cristo. Quem é a Igreja de Cristo aí já? Glória a Deus, algumas pessoas parecem que não são. Quem é a Igreja de Cristo aí já? Glória a Deus, amém. Agora, quando começa a haver um vazio dentro do coração, individualmente de cada um, sendo a Igreja de Cristo, eu acredito que tem alguma coisa errada. Mas ter alguma coisa errada, a gente muitas das vezes tem sim, mas a gente não busca a presença do Senhor. Não deixa que a presença do Senhor vai preenchendo o vazio. E esta mulher aqui, ela estava com um vazio tão grande que nós vamos ver, que ela tentava se preencher e nada satisfazia. E Jesus nesta hora oferece para ela uma água viva, a qual vai jorrar rios de água viva para vida eterna, que inclui, resumindo, a salvação da alma dela. Agora dependia de ela aproveitar este momento, e depende muitas das vezes das nossas vidas de aproveitar os nossos momentos terrenos, a qual Jesus vai nos oferecendo esse preenchimento das nossas almas, para que não haja nenhum vazio, para que não haja nenhuma necessidade dentro do seu ser, dentro da sua alma. Não pode haver. Você sendo um cristão, você precisa de se satisfazer com a presença de Jesus, aquele que é único e é suficiente Salvador da sua alma. Você lembra disso? Quem lembra disso? Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador da minha alma. Se alguém ainda que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, está perdendo tempo, porque nada neste mundo e nada que é deste mundo vai satisfazer e vai preencher a sua alma. Porque o homem, ele tem um vazio
que somente pode ser preenchido com a presença de Deus. Porque esse homem, que é eu, que é você, ele foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. E não imagem e semelhança dos seus desejos. E não imagem e semelhança desse mundo corrompido. E não imagem e semelhanças dessas injustiças que nós vemos nesse mundo. Nós não podemos participar. Nós somos um povo diferente e precisamos de ter paciência, porque o Senhor vai vir buscar a sua noiva, e eu e você, como um conjunto em todo, somos a noiva de Cristo, a qual vai ter as bodas, a qual vai ter o dia em que Jesus vai vir buscar e vai vir arrebatar a sua igreja. E quando nós começamos a perder esse foco, nós começamos a fazer parte, começamos a pegar a sabor das coisas que não são de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo lhe fala: olhais para as coisas do alto, porque as coisas terrenas, elas são passageiras. E o apóstolo Paulo, ele nos lembra e fala que nós somos peregrinos, para que nós não esquecemos que nós estamos de passagem. Tem uma versão de uma Bíblia que fala que nosso corpo, nossa alma está nesta barraca. Quem já foi acampar sabe do que eu estou falando. Vai lá, acampa por aquele momento, depois tem que guardar tudo e ir embora. E nossa alma, ela não é deste lugar. Amém? A nossa alma está nesse corpo. A nossa alma é onde retém os sentimentos, onde tem as vontades. Muitas das vezes tem desejos, tem necessidades. Amém? Mas, olha, já está preparado para você um lugar. Não se iluda. E não tenta se preencher com essas coisinhas, porque nós vamos continuar lendo aqui e nós vamos ver que de nada seria útil para aquela mulher se ela não aceitasse essa água viva. Glória a Deus, amém? Onde foi que eu parei aqui? Glória a Deus, parei no... Eu li o 14 já? Mas vou ler o 15, amém. Glória a Deus, obrigado, igreja. Glória a Deus. Oi? É o 15, amém. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aí Jesus vai mais no profundo ainda. Olha, vamos lá então. Né? Parece que você ainda não entendeu. Amém? Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Então vamos lá. Jesus já sabia de todas as coisas. Jesus já sabe de todas as coisas. Jesus sabe do que você está tentando se preencher. Você sabia que Jesus sabe do que você está tentando se preencher? Amém? Se para você se preencher, você precisa de ter um cargo lá no seu local de trabalho. Se para você se preencher, você precisa de um status. Para você se preencher, você precisa de luzes. Para se preencher, você precisa de que o homem te reconheça. Olha, o vazio continua grande na sua vida. Eu preciso de te informar isso em nome de Jesus. Você precisa de se contentar e ter a certeza de que Jesus está operando na sua vida e é o suficiente. Você precisa de se conter e saber que Jesus está no controle de todas as coisas, já é o suficiente. Você precisa de se conter e saber que Jesus está preparando todas as coisas para você, já é o suficiente. E apóstolo Paulo, sabendo dessas coisas, por tantas necessidades e tantas dificuldades, e talvez por uma enfermidade que ele tinha, que não é relatado, alguns dizem que é enfermidade, um espinho na carne, eu não sei. Glória a Deus. Ele fala que bastava a graça do Senhor. Então, eu quero lhe falar que a graça do Senhor é a presença do Senhor na sua vida, é a coligação do Espírito do homem, da alma do homem com o Espírito de Deus. E isso
nos preenche, porque a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, não há medo, não há temor, há uma segurança. Se Cristo Jesus realmente está em você, e você está com Cristo Jesus, e vocês estão unidos e passaram a ser só uma, e vocês estão agora misturados de uma forma que não dá mais para se misturar, porque o amor de Deus tomou conta do seu ser totalmente, você se sente seguro, e você não precisa de mais nada, e você pode falar, eu já tenho tudo. Quem pode falar aí, eu já tenho tudo? Eu já tenho tudo em nome de Jesus. Eu já tenho tudo daquilo que eu preciso. Porque o Senhor habita na minha vida. Porque o Senhor está transformando. Porque o Senhor está operando a minha vida. Eu já tenho tudo. Eu já tenho meu nome escrito no livro da vida. E o Senhor já me garantiu isso. E falou que ia para lá e ia preparar uma morada para mim. Isso me dá segurança, isso me dá paz no meu dia a dia. Ah, mas eu passo umas necessidades, eu passo umas dificuldades. Sim, muitas das vezes nós trazemos embaraços para as nossas vidas. Você mesmo traz embaraços para as suas vidas. E você muitas vezes fica embaraçado com tantas coisas, com coisas que você tentou se preencher, com coisas que você quis. Compras muitas das vezes, impulsivas, porque quer se preencher. Muitas das vezes, tantas coisas você vai trazendo, você vai se embaraçando com tantas coisas, é porque você se embaraçou, mas Jesus Cristo é simples. Se você se contentar com a presença do Senhor na sua vida, com certeza as demais coisas necessárias, talvez você não tenha direito, mas as coisas necessárias serão acrescentadas em sua vida. Quando chegar o momento de você precisar de colocar aquele alimento na sua mesa, você tenha confiança, Deus está falando nesta noite, esse alimento vai estar em sua mesa. Quando você tiver uma dificuldade, porque foi uma coisa necessária na sua vida, Deus estará no controle. E pelas coisas que você fez abundante, e pelas coisas que você fez por impulso, você vai ter que clamar a misericórdia de Deus. Porque ninguém mandou você fazer as coisas sem a direção de Deus. Deus está falando aqui nessa noite. Faça as coisas na direção de Deus. Não se preencha de coisas desnecessárias, para depois então, não ficar embaraçado e não ter nem tempo de vir na casa do Senhor, porque precisa de trabalhar e trabalhar e trabalhar para pagar. Porque Deus é simples. E Ele quer que nós sejamos pessoas simples. Na simplicidade do Espírito Santo em nossas vidas, a gente vai indo longe. Porque quando nós nos embaraçamos, nós vamos trazendo até enfermidades para a nossa vida. Irmão, o que você está falando? Sim, vamos trazendo enfermidades. Nós vamos trazendo ansiedade. Nós vamos trazendo pressão alta, nós vamos trazendo tudo para as nossas vidas, porque nós embaraçamos com tantas as coisas, e vamos, e quando nós olhamos, é tudo muito simples. Essa semana aqui, depois eu vou continuar lendo aqui. Essa semana aqui eu vi uma ilustração, acho que eu mandei, acho que até para algumas pessoas, que o pai, sendo rico, materialmente falando, levou o seu filho para uma fazenda, para um vilarejo de pessoas, materialmente falando, bem pobres. E falou, eu vou deixar o meu filho ali, para ele distinguir a riqueza da pobreza. E deixou o filho ali por uma semana, depois de uma semana ele veio buscar o filho. E aí, meu filho, tudo bem aí? O que você percebeu? Pai, eu percebi como nós somos pobres. O pai falou assim, pobre? Sim, pai. Nós temos uma piscina tão pequena na nossa casa e eles têm esse rio tão grande, esse lago tão grande. Pai, nós temos internet em nossas casas, temos tantas coisas em nossa casa, e aqui nós temos esses pássaros, essas coisas lindas, maravilhosas aqui. E foi indo e foi falando de coisas que havia ali naquele vilarejo, coisas simples e tão ricas. E ele falava assim,
Pai, eles têm uma varanda aqui onde eles vê a lua, onde eles vê o pôr do sol. Então ele foi falando tantas riquezas, a qual nós aqui na grande cidade, a qual o nosso corre-corre. Então muitas das vezes com a nossa conta bancária pode ser que esteja até recheada, mas nós somos pobres. Porque a simplicidade foi ficando de lado. E nós deixamos muitas das vezes de ver as coisas simples que Deus fez, como o sol. Às vezes nós estávamos vindo para a igreja, eu e a Paula, e a lua estava tão linda, e eu olhava, ó, que lua linda, e poucas pessoas, para lá e para cá, e ninguém nem nota. Ninguém nem nota as coisas simples que Deus fez para nós. E nós nos preenchemos de tantas coisas, sendo que nós precisamos somente de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou tentar acabar aqui agora, viu? Glória a Deus. E aí, Jesus pede, fala para essa mulher buscar o marido, aí a mulher vem aqui no 18, né? Ele fala para a mulher, aliás, né, aqui o 17, a mulher responde e disse, não tenho marido, disse-lhe Jesus, dissesses bem, não tem marido. Por que, o 18, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é seu marido, isso dissesses com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossos pais adoram nesse monte, e vos dizeis que em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Nossos pais adoram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém, o lugar onde se deve orar. Ela falando, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é em que? Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então não tem acepção. O que Deus quer saber, não quer saber se é samaritano, se é judeu, se é isso, ou se é aquilo, se é branco, ou se é negro, ou se é rico, ou se é pobre. O que Deus quer saber é que Deus quer saber assim, ó. Deus é espírito e importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade, sem hipocrisia. Amém? Se você vem aqui pregar a palavra de Deus, que seja em adoração a Deus. Se você vem louvar aqui a Deus, que seja em adoração a Deus. Se você vem tocar em qualquer um desses instrumentos aqui, que seja por adoração a Deus. Porque quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, não há hipocrisia. Quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, há um preenchimento da nossa alma, como se fosse uma adoração, como se fosse uma gratidão a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele fará em nossas vidas. Agora, se você precisa de ser preenchido, para você ser preenchido, você precisa estar aqui à frente, pregando a mensagem, com o título de pastor, ou com o título seja do que, para ser preenchido, não é adoração de verdade. Porque as coisas de Deus, ela não vem porque nós vamos e queremos, e não, as coisas de Deus vêm naturalmente em nossas vidas. As coisas de Deus precisam de vir naturalmente em nossas vidas. O que Deus dá, ninguém vai te tirar. E aquilo que você vai, e você persiste naquilo lá, às vezes não é de Deus, às vezes é vontade da sua carne. Deixa que Deus vai te dando, de acordo com a medida dele. Porque Deus, Ele é rico em dar, no momento e na hora certa.
Amém? Deus sabe o limite de cada um. E Deus, nesta noite, Ele quer dizer que nada pode ser mais do que a presença dEle na sua vida. O que Deus quer de nós é que nós os adoramos em espírito e em verdade, que o eu não seja mais do que a própria presença de Jesus em nossas vidas. Sabe que isso acontece? O eu, ele preenche de um jeito que é tanto eu que nunca vai ficar totalmente preenchido. Mas quando Jesus Cristo, Ele tem lugar em nossas vidas, nós ficamos preenchidos. Essa semana, muitas coisas vão acontecer para nos desviar, como a semana passada aconteceu. E como muitas coisas ainda vão acontecer em nossas vidas, mas não se deixe levar. Não se deixe levar por pecuinhas. Não se deixe levar por palavras negativas em sua vida que desviem o seu foco. Que tire a presença de Jesus da sua vida. Porque a presença de Jesus na sua vida, você precisa de conservar. Você precisa de mantê-la. Para que nenhum bichinho, nenhuma broquinha que vai ali no caule da árvore ali, sabe? E vai furando aos poucos, quando vai ver aquela árvore cai por terra. A gente nem percebe, a árvore está toda oca. Então que nós não ficamos oco. Quem sabe o que é oco? Oco é um vazio, né? É um lugar que dentro é vazio. Então, que nós não sejamos oco, mas nós sejamos preenchidos de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em vós ou não? O apóstolo Paulo, ele vai lendo ali na carta, na carta de Romanos, capítulo 8, chega uma hora que ele fala assim: se é que o Espírito Santo habita em vós. Ele vai dando uma lição, ele vai ensinando, ele vai se colocando ali as coisas maravilhosas de Deus, que nós podemos viver, as coisas para satisfazer os desejos, para não satisfazer os desejos da nossa carne, porque a nossa carne luta contra o Espírito e tal, e ele vai falando, chega uma hora que ele fala assim: se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Então, nesta noite, se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós, se é que o Espírito Santo de Deus habita em mim individualmente, amém? Eu já estou preenchido e eu já não preciso de mais nada. Essa mulher, a situação dela era que ela tinha esse monte de marido, e aquele que ela estava nem era mais. E o mundo aí fora a gente vê, se preenche com álcool, se preenche com droga, se preenche com tantas outras coisas aí que agora me fugiu, amém? Mas nós aqui não precisamos de tanta coisa. Nós precisamos aqui nós precisamos apenas, a coisa é a palavra errada. Jesus não é coisa. Nós precisamos apenas da rica presença, que é simples, que é natural, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Ele habita em nós e nos preenche, e nos dá conforto, e nos dá paz, e nos faz pessoas diferenciadas, porque nós somos peregrinos de passagem por aqui, e nós somos cidadãos do céu, a qual a noiva é eu e você, e Cristo vai vir buscar a noiva. E quando chegar esse grande dia, amém? Com todas as nossas falhas, amém? Nós seremos justificados pela graça de Deus em nossas vidas. Não porque nós somos bons o suficiente, mas pela graça de Deus em nossas vidas. E eu recebi essa graça, e essa graça me preenche. Você pode falar se essa graça te preenche? Glória a Deus. Amém. E é disso que nós precisamos, da graça do nosso Senhor em nossas vidas.
que representa a presença de Jesus Cristo, a qual nos justifica através da fé que nós temos nele. A palavra menor da Bíblia, a mais forte de todas, é a fé que nós temos em Cristo Jesus. E ficamos preenchidos. E que essa semana seja uma semana abençoada para cada um de vocês. Amém? Que essa semana seja abençoada também para mim. Amém? Que nós possamos finalizar esse ano que está chegando. Deixa eu aproveitar e falar. Está virando uma correria. Cuidado. Calma. Tudo se resolve. Amém? Vai passar ali e tal. É um comércio. Desculpa eu falar isso aí. Todo mundo diz, Natal, mas é uma coisa muito simples. É um comércio que fizeram. Não se sabe bem o dia, né? Então fizeram tudo isso daí. E não vamos cair nesta doidura assim, não. Sabe? Calma. Tudo vai ser resolvido. Amém? Cuidado que tem uns loucos aí para lá e para cá. Amém? Então, de agora para o final de ano, é uma correria danada. Todo mundo quer deixar tudo em ordem, tudo, né? Graças a Deus, mas nós temos o Senhor Jesus Cristo que vai nos acalmar, vai nos confortar, e nós seremos pessoas diferentes ainda mais agora, porque Natal é todos os dias em nossas vidas. Todos os dias o Senhor Jesus Cristo renasce pela manhã em nossas vidas. Então todo dia é Natal. Todo dia é dia de Jesus estar, né, nascendo em nossas vidas.